E que tal falar sobre mordidas na educação infantil? Durante o período de 1 ano a 2 anos e meio, até 3 mais ou menos, é muito comum nas escolinhas de educação infantil ouvirmos reclamações sobre mordidas. E o que muita gente se pergunta é: por que isso acontece? Vamos analisar e pensar em alguns dos possíveis motivos disso acontecer e como podemos trabalhar essas questões. Para quem não me conhece, eu sou Joyce Ferreira, designer educacional e pedagoga aqui na IT Sistemas. Vamos lá! Podemos observar que o bebê ele conhece o mundo através das mãozinhas e através da boca. A gente pode observar que o bebê ele tenta tocar tudo e tudo que ele consegue pegar, geralmente ele leva até a boca. Ele vai conhecendo o próprio corpinho, chupando o dedo, levando o pezinho até a boca, tentando morder e por aí vai. Outra coisa que a gente pode observar é que quando tem um bebê no colo de alguém e essa pessoa ela usa óculos, o bebê tenta pegar esse óculos e levar até a boca. Outra coisa que ele tenta fazer, uma pessoa que tem o cabelo longo, médio ou cabelo acessível, o bebê tenta puxar esse cabelo e conseguindo, o que ele faz? Leva o cabelo até a boca. Então a gente pode dizer que as mãozinhas e a boca são instrumentos pelos quais a criança vai conhecendo o seu mundo. Durante esse período de 1 ano, 2 anos e meio, até 3 anos mais ou menos, a criança está desenvolvendo a fala e conhecendo emoções como raiva, ansiedade, excitações que antes ela não conhecia. E lidar com essas emoções se constitui um desafio para a própria criança, para os responsáveis e também para a escola. A mordida se constitui aí uma maneira de se expressar. Às vezes a criança quer chamar a atenção de alguém, ela precisa de uma notoriedade. Nem sempre essa mordida significa que ela esteja com raiva. Como a fala ainda está em processo de desenvolvimento, a criança acaba utilizando o próprio corpinho para poder se expressar. Como já mencionamos, desde o nascimento, a criança ela utiliza da boca, para poder conhecer o mundo. Então essa é uma parte do corpo que ela tem maior domínio e desenvoltura. Então para se comunicar, fica muito mais fácil utilizar a boca e daí vem essa questão da mordida. Esse comportamento de morder, ele é aprendido com os adultos, com outras crianças maiores e até mesmo com os animais. É interessante porque às vezes nós influenciamos as crianças a morderem e às vezes a gente nem se dá conta disso. Vocês podem observar que muitas vezes o adulto, ao carregar uma criança, ele fala, ai que vontade de morder, e às vezes acaba mordendo de verdade. Ainda que seja uma mordida levinha, a criança tende a entender que esse comportamento é normal. Por isso é indicado que os adultos nunca mordam uma criança. Ainda que seja com carinho, ainda que seja por brincadeira, não é aconselhável morder as crianças. Nesse vídeo, nós estamos explicando que existe um período em que é comum que as mordidas aconteçam. Mas em momento algum, nós estamos defendendo a mordida, dizendo, como isso é comum, permita que as crianças mordam umas às outras. Não, jamais. O que estamos dizendo é que dentro desse período já mencionado, as mordidas acontecem com muita frequência, mas a escola e os responsáveis precisam dizer e mostrar para as crianças que isso não é um comportamento legal, porque pode ferir o coleguinha, pode causar no outro aquilo que a criança não quer que aconteça com ela mesma. Na verdade, quando uma criança é mordida, os pais dessa criança, assim como a própria criança, se sentem chateados, ofendidos e eles querem ir até a escola saber por que isso aconteceu. Inclusive, muitos pais querem até conversar com os pais da criança responsável pela mordida, o que também não é indicado. A escola precisa mediar essas questões. A escola não vai tratar, por exemplo, a criança que mordeu de uma maneira a penalizar essa criança. Ele precisa conversar com essa criança, conversar com os pais para trabalhar essas questões, para a criança aprender que existe a linguagem, que está sendo desenvolvida,
que é o instrumento pelo qual nós nos comunicamos e que a criança vai utilizar da linguagem e não da mordida. Muitos pensadores da educação infantil que estudam desenvolvimento falam que as crianças elas vivem uma fase do egocentrismo. Piaget, por exemplo, que está em um dos vídeos que nós falamos aqui em nosso canal, ele fala que a criança ela tem essa fase do egocentrismo, que é quando a criança pensa que o mundo realmente gira em torno dela. Então, quando algo que ela deseja não acontece da maneira que ela quer, ela acaba agindo por impulso e as mordidas, nesse momento, acabam acontecendo. Mas ela não morde com a intenção de ferir ou machucar o coleguinha. Ela morde com a intenção de reivindicar algo. Inclusive, a criança, ela não morde só outra criança. Ela às vezes pode morder o pai, a mãe, um professor, porque nesse momento ela está buscando reclamar de algo que ela não está gostando ou de algo que ela quer e ainda não aconteceu. E é exatamente por isso que a criança precisa ser ensinada sobre que morder dói, fere, magoa. Jamais a escola, pais, os responsáveis podem dizer para a criança que foi mordida que ela deve morder também. Esse incentivo nunca deve acontecer. Também não é legal excluir a criança que mordeu, pois ao fazer isso, pode gerar na criança um sentimento ruim, uma tristeza. E para reagir a esse sentimento, ela pode morder mais vezes, que é a forma de dizer estou chateado com isso. A primeira coisa que se deve fazer é prestar ajuda à criança que foi mordida, verificar o local onde ela foi mordida, se existe algum hematoma e tentar amenizar ali o machucado, a ferida, a dor que ela está sentindo. Feito isso, é necessário conversar com a criança que mordeu, explicar para ela as consequências dessa mordida, que vai causar dor, tristeza e chateação no outro coleguinha. E até mesmo perguntar para ela se o que ela fez está certo, se alguém tivesse mordido ela iria gostar? Essa pergunta, ela vai fazer a criança refletir. E isso faz parte do desenvolvimento. Vai estar trabalhando com a criança a capacidade de se colocar no lugar do outro. É interessante motivar a criança a pedir desculpa, como uma maneira de se redimir e dizer ao coleguinha que ele não queria causar dor a ele. Tudo isso vai contribuir significativamente para o desenvolvimento da criança. Depois disso, é interessante chamar os pais, tanto da criança que mordeu, quanto da criança que foi mordida, para uma conversa. Até mesmo porque nenhum pai vai gostar que seu filho seja mordido ou ferido. E essa ferida, essa mordida, precisa de uma explicação. Os pais precisam entender o que aconteceu, por que seu filho foi para a escola normal e voltou com um machucadinho ou um hematoma. É necessário conversar também com o pai da criança que mordeu, com o pai, mãe responsável, para verificar as possíveis causas que estão levando essa criança a morder. Por exemplo, como já mencionamos, será que os pais brincam de ficar mordendo a criança? Será que alguma coisa que está acontecendo na casa da criança, na sua vida pessoal, está deixando ela ansiosa, agitada e isso acaba influenciando no comportamento dela? Ainda que a mordida seja utilizada pela criança como uma maneira de se expressar, nem toda criança morde. Então é muito importante verificar essas possíveis causas que levam a criança a morder. Se existe algum problema familiar que a criança está vivenciando, o que está acontecendo que pode levar a criança a se comportar dessa maneira também. Porque apesar do que falamos que existe uma fase que é normal, podem estar acontecendo coisas ou situações que levem a criança a se sentir ansiosa além do normal. Esse comportamento ele é comum até os 3 anos mais ou menos. Se após essa idade o comportamento persistir, é interessante levar a criança até um psicólogo para poder analisar outras possíveis causas que contribuem para que a criança morda seus colegas. Se a criança demonstrar um nervosismo, ansiedade ou aflição fora do comum,
a escola tem que analisar e contar, claro, com a ajuda de um profissional para poder ajudar essa criança. Como a mordida é uma maneira de se expressar, talvez a criança queira passar uma mensagem à escola, talvez a criança esteja fazendo um pedido de ajuda e talvez a escola não esteja entendendo. Então é bem legal observar essas situações, sempre pensando em colaborar com a criança. Algo que é de suma importância para os pais responsáveis e para a escola é estudar as teorias do desenvolvimento humano. Ao estudar essas teorias, nós conseguimos compreender algumas ações das crianças em determinadas fases e assim nós podemos também auxiliar melhor os pequeninos. É através da linguagem que nós nos comunicamos e ensinar a criança que reclamar e elogiar e tudo isso deve ser feito através da linguagem também vai contribuir para o desenvolvimento das crianças. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você tem interesse por temas como este, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação para estar atento a todas as novidades. Deixe também sugestões de novos temas. E se quiser saber mais sobre esse tema, aqui na descrição nós deixamos o link para o nosso blog. Até a próxima!